Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 20 de outubro de 2023. Hoje eu perdi a hora, acordei atrasado e eu não consegui fazer a minha tradicional leitura dos relatórios das 5h30 da manhã. Eu peço perdão por isso, mas eu não vou deixar vocês sem nada e comento aqui um relatório que a Symantec publicou ontem sobre mais uma campanha de um adversário que a empresa chama de Crambus, mas que é mais conhecido como Muddy Water, o qual, segundo diversos estudos, é uma operação cibernética a serviço do Irã. Com essa mais recente guerra que atualmente se desenrola no Oriente Médio, é muito importante a gente está atento aos movimentos dos adversários iranianos, sobretudo se você trabalha em uma empresa israelense ou com algum tipo de link com uma organização israelense. Isso se justifica porque o Irã é um aliado do Hamas. A campanha documentada pela Symantec teve como alvo um governo do Oriente Médio e os adversários ficaram 8 meses dentro de sua rede, entre fevereiro e setembro desse ano. A Symantec afirma que os atacantes roubaram arquivos e senhas e, em um caso, instalaram um backdoor em PowerShell, apelidado de Power Exchange, que foi usado para monitorar e-mails recebidos de um Exchange Server, de modo a executar comandos enviados pelos adversários na forma de e-mails, ou seja, em uma espécie de conversão do servidor Exchange em um elemento chave para o comando e controle. Trata-se de um mecanismo conceitualmente simples que funciona por meio do monitoramento constante das caixas de entrada previamente comprometidas pelo atacante, de modo que se chega um e-mail com 2 arrobas no campo de assunto, a ameaça, entre aspas, entende que o conteúdo do e-mail tem algum material de interesse do atacante, de modo que o Power Exchange pode executar 4 atividades quando isso acontece. Primeiro, se um anexo for detectado, ele o decodificará usando base 64 e o executará por meio do PowerShell. Segundo, se a mensagem chega com a expressão CF, a ameaça decodifica uma cadeia de caracteres base 64 no corpo do e-mail, o que pode se tornar um dos N comandos possíveis em PowerShell. O resultado do comando é então enviado de volta ao adversário por e-mail. Terceiro, se a mensagem chega com a expressão UF, ela decodifica o caminho do arquivo em seu conteúdo, que também estão em base 64 no corpo do e-mail, e o grava no sistema. Por fim, se a mensagem chega com a expressão DF, a ameaça codifica um arquivo especificado em base 64 no corpo do e-mail e o envia ao invasor também por e-mail. Se o arquivo for maior do que 5 MB, o Power Exchange se limita a enviar uma mensagem ao operador da ameaça afirmando que o tamanho é maior do que 5 MB. E aí, imagino eu, que o adversário ele pode usar a expressão CF para emitir um comando que compacte e fragmente o arquivo de interesse antes de tentar o envio novamente. Também foi documentado nessa campanha o abuso da ferramenta de administração de rede P-Link, que nada mais é que uma versão em linha de comando do cliente PUTTY, muita gente pronuncia PUT. Eles estavam instalando e usando o P-Link para configurar regras de encaminhamento de portas em máquinas comprometidas, permitindo o acesso remoto por meio do Remote Desktop Protocol. E também há evidências de que o pessoal do Muddy Water modificou regras no firewall do Windows de modo a conceder acesso remoto às redes atacadas. E é isso por hoje, muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.